Ei, gente, espero que vocês estejam bem. A gente está aqui no segundo episódio da 4ª temporada do nosso podcast Mira Nelas. Recebendo hoje uma pessoa muito especial, além de minha amiga, uma empreendedora, Raquel Feijó. Ela é empreendedora, especialista em planejamento financeiro, em proteção familiar e planejamento sucessório. Muito obrigada, Raquel, pela honra de te receber aqui. Obrigada, Débora. Obrigada, Dani. Estou muito feliz, viu, pelo convite. A gente também. E nessa temporada a gente vai falar sobre inteligência emocional e empreendedorismo. Quer começar, Dani? Vou começar perguntando para a Raquel como que começou a sua história no mundo do empreendedorismo, né? Já que o nosso podcast fala muito sobre isso, né? Mulheres empreendedoras, a gente quer saber um pouco mais da sua história para a gente começar. Legal. Eu acho que eu fui direcionada desde casa, sabe? Quando criança, os meus pais são empreendedores. Então, para mim, isso foi um caminho muito natural. Para mim e para os meus irmãos, isso sempre foi um caminho muito natural. Quando eu saí da faculdade, eu já montei a minha primeira empresa junto com... Eu brinco que ele é meu sócio na vida e no trabalho. Sim. O Pepe, meu marido. É o Giuseppe, né? Mas carinhosamente a gente chama de Pepe. E a gente montou a nossa primeira empresa. E um tempo depois, a gente foi para um outro lado, ainda no empreendedorismo, mas para nosso ramo de atuação atual, que tem um propósito muito grande. Então, eu acho que é realmente um caminho natural, baseado em toda a lição que a gente teve dentro de casa, experiência, exemplo. Então, foi um desejo nato, assim. Mas essa primeira empresa era de quê, Raquel? Essa era de publicidade e marketing. Bem tá. dentro, porque você se formou em marketing, Isso, né? me formei em marketing pela SPM. E quando eu saí da faculdade, a gente já montou essa empresa. E a gente percorreu um caminho muito lindo na história da publicidade, do marketing. A gente tinha um resultado financeiro muito bom, um resultado de entrega para os clientes, relacionamento. Então, vendas para mim também já começa desde o início, né? Vocês se conheceram na faculdade? Não, na verdade, eu e o Pepe, a gente tem uma história assim meio diferente. O meu tio é casado com a tia dele. Então a gente se conhece desde que eu nasci. Eu falo desde que eu nasci porque eu sou mais nova, né? Então, desde que eu nasci. Mas a gente foi se olhar diferente no casamento do nosso primo em comum. E aí eu tinha uns 20 anos. Boa. Quase 21. E aí ele também sempre teve um tino muito grande para negócio, ele sempre gostou. E aí a gente decidiu fazer a nossa primeira empresa. Essa primeira empresa foi patrocínio. A gente teve um patrocínio muito bom, mas nunca teve entrada de receita. A abertura da empresa foi por patrocínio, né? Tá. Mas toda a entrada de receita era nossa. No início, o Pepe que era o responsável pela parte de vendas e eu fiquei com a gestão. E aí depois eu fui entrando cada vez mais na parte de vendas. E venda a gente aprende realmente na experiência, na vivência. Sim. É ali que a gente é formado, né? No dia a dia, no campo de batalha. E é uma delícia, eu amo. Eu estava falando sobre propósito, né? Nesse atual momento, né? Que vocês têm como empresa. Como que foi esse chamado para esse propósito? Como que vocês chegaram lá? Certo. O meu pai ele já tinha seguro de vida. A gente trabalha com planejamento financeiro, proteção familiar e planejamento sucessório a partir do seguro de vida. E ele já tinha um seguro de vida pensando tanto na proteção da família, porque ele era o principal pilar financeiro, mas também pensando na transmissão patrimonial. Essa é uma estratégia muito utilizada no mundo. No Brasil, as pessoas estão começando a aprender sobre isso. Sim. Redução de custos. Agora, com a reforma tributária, está todo mundo olhando para isso de novo, né? Mas redução de custos, liquidez imediata, que não passa por inventário, tem a maior proteção jurídica. Então, ele tinha essa preocupação também, porque não é só acumular riqueza, mas como a gente transfere essa riqueza de forma mais eficiente. Sim. E pensando também na parte tributária, né? Sim. Então, ele tinha essa preocupação de proteção da família, porque o dinheiro, ele dá acesso, ele traz segurança, ele traz proteção. Sim. E a gente sabe que nós não somos infinitos, a gente conhece a finitude dos nossos dias. Verdade. Então, ele sabia que ele precisava proteger a família dele. Eu acredito que esse seja um dos principais atos de amor. Sim. Mas o meu irmão foi o único que quis estudar fora e nos Estados Unidos tem uma cultura muito forte de seguro. Quando ele veio para o Brasil, voltou para o Brasil porque ele decidiu assumir alguma das empresas da família, ele logo fez um seguro aqui também.
E a minha mãe ficava falando para mim e para o meu irmão mais novo que a gente tinha que ter um seguro, e para mim aquilo não fazia sentido nenhum, porque como eu não conhecia esse tipo de seguro com proteção em vida, eu falava, gente, mas eu não tenho independência financeira, sou jovem. Se eu falecer, porque eu achava que era só pra morte, né? Se eu falecer, não tem problema nenhum. Mas isso que você tá falando, realmente, né? Muita gente acha que seguro de vida é só pra morte. E, na verdade, não é. A maior parte das coberturas no modelo internacional de seguro, a maior parte das coberturas é para nossa própria vida. Sim. Que situações podem tirar nossa capacidade produtiva, diminuir nossa receita, impactar o nosso fluxo financeiro, às vezes até investimentos. Sim. E a gente o brasileiro, ele tem uma cultura muito forte de proteção de bens. Por exemplo, a gente vai comprar um carro novo, a gente não sai da concessionária sem um seguro. E no seguro de carro a gente ainda pode errar. Exato. Mas no seguro da vida não, porque a gente não tem uma segunda chance. Até em relação à vida, se alguma coisa acontece, dificilmente você vai ser aprovado ou vai ser aprovada rápido numa seguradora. Então, o momento de a gente pensar sobre a proteção é hoje. Sempre na hora que tá bem, né? É na hora que a gente tá bem. Porque a possibilidade de a gente ser aceito numa seguradora séria. E minha mãe tinha essa preocupação com a gente, eu não entendia muito bem isso, até que a gente recebeu a visita de uma pessoa que apresentou esse modelo internacional de seguro que visa a nossa própria proteção também. E aí fez todo sentido. Mas, na verdade, naquela época não fez o sentido ainda por mim. Eu ainda pensava muito nos meus pais. Porque quando eu entendi que um risco poderia acontecer com qualquer pessoa, inclusive comigo, que era jovem, 20 e poucos anos, e se eu precisasse de um valor financeiro muito alto mesmo, o meu pai poderia prover. Mas foi uma pergunta que mudou minha mentalidade. E isso seria justo com ele? Boa. E aí eu lembrei que passou um filme, né, na cabeça. O meu pai, ele sempre trabalhou muito para dar pra gente tudo que a gente, enfim, precisava ou queria. Meus pais, eles sempre foram muito bons provedores dentro de casa. Mas ele sempre trabalhou muito, e na nossa infância a gente via pouco, relativamente pouco, porque como ele saía cedo e voltava tarde, o convívio era mais fim de semana e nas férias. Porque nas férias escolares ele sempre fechava a agenda também para ter esse tempo com a gente. E quando eu entendi essa situação, eu falei assim, se acontece isso comigo, ok, o meu pai tem condições de suprir, mas o meu pai está quase entrando na terceira idade. Ele não tem mais a mesma força para reconstruir. E colocar ele numa situação de vulnerabilidade, colocando em xeque tudo o que ele construiu, não é justo. E era um valor que eu pagava, tipo, na academia, que um dia eu ia, outro dia eu nem ia. Então, eu falei assim, não, eu preciso proteger minha família. O meu primeiro ponto ali foi, eu preciso proteger minha família. Que lindo isso. E a gente, depois disso, a gente foi convidada, a gente entrou para a seguradora. E o que mais me chamou a atenção, a gente tem uma boa remuneração, obviamente, mas o que mais me chamou a atenção foi o propósito. Mas o propósito ficou muito bem definido dentro de mim quando eu paguei o primeiro benefício. E, infelizmente, o primeiro benefício, eu digo infelizmente porque dói demais. O primeiro benefício que eu paguei foi para uma amiga minha, que tinha um mês de apólice e faleceu aos 32 anos. Meu Deus. Foi em novembro de 2022. Ela estava ótima, ela foi aprovada tudo em standard, assim, ela não tinha nada. E você que vendeu para ela? Foi. Engraçado que o marido dela é piloto de avião particular. E ele falava assim, mas eu tenho que fazer, eu acho que ela não, porque eles tinham um bebezinho na época de 6 para 7 meses. Então ela só ficava basicamente dentro de casa. E ele se via num risco muito maior pela exposição da profissão. Sim. E de fato, se a gente pensar racionalmente, parece que ele tem um risco maior. Sim. Só que vulnerabilidade de saúde e acidente não dá aviso prévio. E ela, eu acho que... Acho não, tenho certeza que foi algo preparado por Deus para o que viria. Porque apesar dela ela nem tinha receita financeira. Mas apesar disso, ela queria muito ter o seguro. E ele decidiu, então, fazer, porque ela queria muito, ele decidiu fazer também para ela. E depois que aconteceu, o que aconteceu foi o seguinte, ela teve uma dissecção na artéria, aqui no cérebro, então, que tem uma espessura maior, virou uma linha. Ela botou um stent, isso foi no Rio, ela botou um stent no hospital bem conhecido, e
Ela ficou muito bem. Ela, depois da cirurgia, foi pro CTI por causa da observação. Mas ela ficou muito bem. No dia seguinte, ela foi pro quarto. No outro dia, ela teve alta, foi para casa. E eu realmente acredito também que foi Deus que deu esse presente para ela, para que ela pudesse se despedir da família. Sim. E ela voltou para casa, mas no dia seguinte que ela voltou para casa, ela teve que voltar para o hospital porque ela teve uma hemorragia. E entrou numa nova cirurgia assim que chegou no hospital. E dali ela já ficou em coma. Naquela noite a gente perdeu a nossa amiga. Só que a gente só soube no dia seguinte de manhã. A gente estava se preparando para visitá-la. Eu estava terminando uma reunião online. E a gente estava se preparando para visitá-la. O marido chegou antes, tentando passar um pouquinho mais de tempo com ela. E um médico deu a notícia. E o meu telefone foi o primeiro a tocar. A gente correu para o hospital. Ali foi muito difícil. Muito difícil. Nossa Senhora. Porque ela era uma pessoa maravilhosa. Ela achava, eu ajudava muito ela com a parte de vendas. Ela achava que eu estava ensinando ela, mas ela que me ensinava sobre a vida. E quando a gente fez o pagamento do benefício, o marido não tinha a menor condição de voltar a trabalhar rápido. Uhum. Perdeu o grande amor da vida dele. Nossa. Com E tinha um bebezinho de 7 meses junto. Meu Deus. Eles estavam morando temporariamente no Rio, mas eles são do Ceará. Eles voltaram para lá para ter o suporte dos pais, que aliás são maravilhosos, amigos muito queridos. E quando a gente chegou lá no hospital, a primeira coisa foi dar todo o suporte e depois a gente deu entrada no pagamento de benefício dela. A gente acompanhou tudo dela e deu entrada no pagamento de benefício. O pagamento de benefício foi liberado em 4 dias, é muito rápido. Uhum. Ele é livre de imposto, então, enfim, ele dá fôlego financeiro para a família poder passar por esse momento. Quando eu paguei o primeiro benefício, eu entendi o que eu estava fazendo. Ali sim, eu entendi o que eu estava fazendo. Uhum. É poder garantir à família a continuidade. E faz toda a diferença quando a gente entende, né? Faz. O propósito mesmo daquilo. Faz. A gente entrega um valor muito maior Sim. quando a gente sabe o que a gente está fazendo. E você vende acreditando naquilo, né? De fato. 100%. Porque eu sei que um dia todo mundo vai precisar. Sim. E eu quero estar ao lado das pessoas que depositaram confiança em mim. Uhum. Ao lado da família. Seja numa situação em vida, ao lado da pessoa, ou seja ao lado da família, no dia que a gente não estiver mais aqui. É besteira a gente acreditar que a gente vai estar aqui para sempre. Sim. A finitude dos dias, ela é real. Uhum. O que a gente tem que fazer é viver muito bem enquanto a gente está aqui. Então, sempre pensar, né? Que marca que eu quero deixar na vida das pessoas? Sim. Perfeito. Seja na vida pessoal, na vida profissional, mas o que eu posso fazer por essa pessoa hoje? Uhum. O servir é algo muito forte para mim. O servir é algo muito forte. Então, eu estou sempre atenta em como eu posso servir melhor o outro. Sim. Uhum. Isso para mim é muito importante. E família é um dos principais presentes que Deus pode nos dar. Então, eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é cuidar dela. É verdade. Você está falando isso, a gente trouxe esse tema da inteligência emocional, né? Porque, de fato, é um tema que a gente gosta muito e que, quando a gente traz para o ambiente do trabalho, faz as coisas terem mais sentido mesmo, né? Porque, para que você tenha inteligência emocional, você vai precisar se conhecer, Sim. né? E à medida em que você se conhece, isso facilita que você entenda, né, tudo que está 100%. acontecendo ali ao seu redor. A gente queria muito falar sobre vendas, né, com você, e inclusive era uma das perguntas e eu acho que é pertinente a gente fazer agora, porque como você trouxe essa questão aí que mexe muito com a nossa emoção, né? Certo? A gente ficou emocionada aqui, meu olho tá cheio de lágrimas, a Bíblia chorou. E a gente se sentiu também muito emocionada contando essa história. Imagino que, né, você tenha tantas outras aí. E quando a gente fala de venda, de uma forma geral, a gente fala muito de emoção. Concordo. Né? Aham. A gente vem do mercado imobiliário e a gente ouve muito isso, venda é emoção. Né? Então, a gente mexe com os sonhos da pessoa. No seu caso, você está trabalhando ali com o bem mais precioso que a pessoa tem, né? A vida dela, a vida das pessoas que ela ama. Só que, ao mesmo tempo, isso é o seu trabalho, Uhum. né?
você trabalha ali com dados, com números, com métricas. Como que você consegue equalizar isso, assim? A coisa do negócio, né, com a coisa desse ativo tão precioso mesmo, que é a vida da pessoa, trabalhando com venda em cima disso. Certo. As pessoas sempre vão comprar por uma emoção e vão justificar por uma razão. Perfeito. O nosso cérebro pede isso. A compra acontece por uma razão emocional. E a justificativa traz em si uma razão racional, 100% racional. Eu acredito muito no poder das emoções. O problema não é... A inteligência emocional, ela está relacionada à identificação, controle e gerência dessas emoções. Uhum. Tá. Se você não controla a si mesmo, qualquer pessoa controla a situação por você. Exato. Esse é um ponto importante. Uhum. E em vendas não é diferente. A gente precisa gerenciar nossas próprias emoções e lembrar que do outro lado existem emoções acontecendo também. Uhum. E o nível de empatia sobre isso precisa ser bem medido. Uhum. Porque se a gente é pouco empático, a gente não gera conexão. Se a gente é muito empático, a gente não consegue entregar o verdadeiro valor. Uhum. Uhum. Então, esse é um ponto muito importante. Em relação a dados, a gente precisa trazer dados para as pessoas. Por que que as pessoas compram? Isso também é importante. Mas a primeira coisa é entender qual é a dor ou qual é o desejo de alguém. Uhum. Uhum. Então, trabalhar em cima disso. As pessoas, eu vejo alguns vendedores, eles têm muito conhecimento. E aí eles querem falar e pouco ouvir. Sim. Mas as pessoas não vão comprar o seguro, por exemplo, pela minha razão. Uhum. Sim. Elas vão comprar pelas razões delas. Sim. Então, como eu posso descobrir quais são essas razões? Ouvindo, né? Ouvindo. É a única forma. Não existe achar em vendas. A certeza só vem quando você conhece. Uhum. E desenvolver relacionamento com o cliente ele é muito importante. As pessoas compram de quem gostam e em quem confiam. Perfeito. Sim. Ela primeiro compra você, Compra você. depois ela compra o seu produto. E aí, o que você indicar, óbvio que você vai indicar com base também em números. Por que que esse projeto é o melhor? Por que que essa seguradora é a melhor? Uhum. Base em números. Você vai Uhum. mostrar os números. Mas elas compram primeiro você. Então, o que você indicar, elas vão confiar que você está fazendo o melhor. Eu não entregaria nada que eu não comprasse primeiro. Uhum. Ou que eu não acreditasse Porque você antes. precisa acreditar. 100% Exatamente. acreditar antes. Sim. Ô, Raquelzinha, você tá dizendo aí sobre as vendas, né? E que você, no começo, fazia mais a parte da gestão, o Pepe fazia vendas. E eu te conheci já como uma vendedora, né? Na parte de seguro já foi 100% venda. Já foi. E aí o Pepe migrou para o outro lado. Ele tem sim a parte comercial, mas ele hoje está muito mais na gestão também. Você acredita que somos todos vendedores? Acredito. 100%. Meu pai é médico e ele precisa vender. Uhum. Fala mais sobre isso. Todo mundo vende. Você precisa vender a sua ideia, você precisa vender o seu projeto, você precisa vender por que aquilo é melhor para o seu cliente. As pessoas... O problema de pensar como que fulano é vendedor é porque acabou ficando meio pejorativo, né? Sim. Esse termo vendedor. Mas as pessoas vendem tempo. As pessoas vendem motivos. As pessoas vendem o tempo todo. Quem não vende, quebra. O médico Perfeito. que não consegue vender o seu posicionamento, o médico que não consegue vender o seu conhecimento, ele tem uma agenda vazia. Uhum. Por quanto tempo isso se sustenta? Então, todo mundo vende. Sim. E até fora do ambiente profissional também a gente Também. se vende, né? A gente vende a ideia para o nosso marido, para nossa Exato, esposa, para os nossos exatamente. amigos, para os sócios. Exatamente. A gente precisa vender. Então, conhecer os pilares da venda é muito importante. Muito Uhum. importante. E aí entra o que você estava dizendo, das pessoas compram por emoção e depois elas justificam pela razão. Sim. Se elas compram pela emoção, eu preciso primeiro me conhecer, então conhece-te a ti mesmo, domina-te a ti mesmo, conhecerá o universo e os deuses. Então, se eu consigo me conhecer, dominar as minhas emoções, eu consigo ter a empatia que você bem trouxe. Que
Que é você conhecer as emoções do outro lado e você conseguir se comunicar de uma forma empática com a pessoa que está ali do outro lado, com o seu cliente. Total. 100% isso. A empatia é um fator muito importante na venda. É só medir o nível de empatia. Uhum. Porque a gente vai vender para o cliente o que ele deseja, mas a gente precisa entregar o que ele precisa. Uhum. Perfeito. Então, isso é muito importante. É verdade. E você precisa... É impossível você imaginar na sua cabeça o que a pessoa realmente precisa, né? Você precisa conhecê-la. Então, essa questão desse relacionamento que você vai criar com o cliente, de fato, é algo extremamente importante, né? Sim. E nem sempre o que você vai entregar é o melhor financeiramente de volta para você. Por exemplo, comissionamento. De volta para você. Mas precisa ser o melhor para o cliente. Uhum. Aquilo precisa fazer sentido para o cliente. Uhum. E isso traz relacionamento de longo prazo. Ética, transparência, traz relacionamento de longo prazo. Verdade. Até pelo que a gente estava conversando antes, né? Ficou muito claro para mim que você tem esse relacionamento, muitas vezes até se torna amiga, né, dos Sim, seus clientes. eu tenho muitos amigos que viraram clientes. A gente também. A gente valoriza muito isso. De saber mesmo a família, de conhecer a família. Porque aí você conhece as razões, né? E você consegue, de novo, ser empático. Sim. E essa questão de formar amigos no meio profissional, com os clientes, isso é muito legal. Isso mostra um alto grau de confiança. Sim. Por exemplo, a gente vai em aniversário, casamento, a gente sai para jantar, vai na casa dos clientes. Nunca é um pedido nosso. Uhum. O cliente se torna seu amigo e deseja ter você perto. Sim. Então, esse é um ponto importante, mas isso estabelece na confiança. Sim. Claro, ninguém vai se tornar amigo de alguém que vendeu algo que Foi não era o prejudicial. que não não foi vai o que ele acontecer. prometeu, né? É. Claro. Pode falar. Não, é porque quando você está dizendo isso, a gente escuta por algumas vezes que os vendedores eles têm que lidar com a rejeição e com a pressão. Esse é um ponto muito importante. Fala pra gente. Tá. A rejeição vai acontecer. Não vai existir. Ninguém converte 100%. Uhum. Mas, lógico, que quanto melhor você fica, maior é o número da conversão, né? Melhor fica o seu processo de conversão. Sim. Mas vai acontecer. Porque o que a gente vende não é para todo mundo. E algumas pessoas ainda não estão preparadas para isso. Uhum. Então, tem um não. O problema é que as pessoas levam o não pro pessoal. Sim. E aí machuca. A pessoa tem uma frustração, a pessoa acha que é uma rejeição. E não é sobre a gente. É sobre o cliente e o momento dele. Uhum. Então, eu acho que um ponto importante é tira o olho de você e coloca o olho no cliente. Não é Boa. nada sobre você. É tudo sobre ele. Uhum. Quando você entende isso, você controla muito melhor essa situação. Uhum. Muito melhor. E eu acho que a gente tem que entregar muito valor, mas a gente não vai conseguir fazer a parte do cliente. Então, quando o cliente diz não, entenda se esse é um não que ali na frente pode se tornar um sim, ou se é realmente um não definitivo, porque ele não tem valor para aquilo. Quer ver uma pessoa que não tem valor para o que a gente faz, na parte de seguro? Uma pessoa que não se importa com a família. Uhum. Sim. Não tem valor. Uhum. Ou uma pessoa acha que nada vai acontecer. É impossível alguma coisa acontecer. Nega isso. Uhum. Mas isso é sobre mim? Isso é sobre o seguro? Não. Isso é sobre ela. Sobre crenças formadas. E a gente precisa entender isso. Uhum. A partir do momento que a gente entende isso, não dói na gente. Uhum. Não dói. E o que você diria para as pessoas que têm esse receio de venderem seus produtos, seu negócio, com medo de parecer inconveniente, de estar sendo um pouco invasivo? O que você diria sobre isso? Normalmente isso está na cabeça da pessoa. É mentalidade. Modelo mental de estar incomodando. Uhum. Mas, na verdade, quando você entende que você está servindo, é diferente. Uhum. Quando você está entregando algo de valor, você precisa confiar em você e confiar naquilo que você vende. Uhum. No seu produto, no seu serviço, senão não adianta. Mas se você confia em você e confia, acredita no que você vende, você está servindo aquela pessoa. Sim. Então, você sai desse lugar de inconveniência para um lugar de entrega. Uhum.
talvez você seja a única pessoa que possa levar isso para o cliente. Desse jeito. E se você deixa de fazer com medo, com preocupação de ser inconveniente ou de ter a rejeição, você não ajudou ele em nada. Uhum. Nesse sentido, você tem uma obrigação moral. Moral. O cliente vai decidir se quer ou não quer, Sim, mas a sua parte você tem que fazer. é verdade. E, de novo, não é sobre a gente, é sobre ele. É sobre ele. Então, se a gente tira o foco, eu estou sendo inconveniente, mas a gente para pensar que, poxa, eu estou servindo a ele. Uhum. Isso é muito bom. Sim. Isso é muito bom. E tirar também essa questão de, então você está servindo, mas na verdade você está ganhando dinheiro com isso. As duas coisas não são mutuamente excludentes. Não. Inclusive no mundo que a gente está, no mundo da matéria, é necessário que Sim. você ganhe dinheiro para que você consiga, enfim, viver, ter dignidade e depois... E né? somos bem remunerados porque servimos bem. Uhum. Fazemos bem o que fazemos. Perfeito. Então, não tem problema nenhum nisso. Aliás, é com essa remuneração que a gente consegue ajudar mais pessoas. Aí vamos pensar no âmbito social, né? A gente consegue ajudar mais pessoas. Porque se eu tenho só o necessário, eu não consigo tirar da minha mesa e do prato dos meus filhos, da minha família, dos meus pais, enfim, quem quer que seja na nossa relação familiar, para dar para o outro. Uhum. Eu não vou ver a minha família passando necessidade, por mais que eu queira ajudar o outro, porque a minha primeira missão é dentro de casa. Sim. Então, se eu tenho em abundância, eu consigo servir a minha família, consigo servir a mim e consigo fazer muito pelo outro. Uhum. Então, sim, o lucro, ele tem um papel forte social. O Flávio fala sobre isso, né? O lucro, ele tem um papel forte social. Sim, eu acredito também. O lucro é o maior fator social de uma empresa. Perfeito. Você precisa... inclusive, o trabalho, eu acredito muito que você dar o trabalho, que é o que dignifica o homem, é muito melhor para a pessoa do que qualquer outra coisa, do que qualquer outro benefício social. Sim. Para mim, o maior benefício social realmente é você dar a oportunidade de trabalho. E se a gente racionalizar, por que não ser remunerado? Sim. Claro. Por que não? Uhum. Sim. Sim. Raquel, você falou aí muito sobre vendas, né? Enfim, de características aí de vendedor, muito voltado para essa parte da emoção, né? Isso foi algo que você desenvolveu ou já é um talento nato seu? Eu acho que eu tenho muito disso. A minha mãe, ela sempre foi muito descuidada das pessoas. Minha mãe é enfermeira, né? Apesar de ser empresária também, ela é enfermeira. Ela puxou esse lado empresarial mais pelo meu pai, sabe? Mas a minha mãe, além de cuidar na época, enfim, que ela trabalhava, cuidava das pessoas, ela sempre cuidou muito da família. Não só do marido, dos filhos, mas também ajudava a cuidar dos irmãos, da mãe. Ela perdeu o pai com 9 anos. Então, ela desenvolveu isso de uma maneira muito forte. A minha mãe, ela gosta de cuidar das pessoas que trabalham com a gente. Eu cresci vendo isso. E eu acho que tem um pouco da minha personalidade também sobre isso. Eu sempre me preocupei muito com o outro, sempre me preocupei em cuidar do outro, em ver se a pessoa está bem. Então, eu acho que tem muito a ver comigo. Mas eu acho que é uma coisa que a gente desenvolve. Uhum. Sim, você acredita que certamente nós estamos em 2 programas de mentoria juntos, né? Aham. Tanto o Clex quanto o Influência, a Dani também está lá com a gente. Você vê nessas mentorias, qual o ganho que você vê, na verdade, nas mentorias que você participa? Quando eu entrei no Clex, eu entrei imaginando uma coisa em relação a ganho. Logo percebi, depois do primeiro encontro, eu já percebi, presencial, que era muito maior do que aquilo. A gente estava falando sobre relacionamentos. Os maiores ganhos são as amizades que a gente faz. Certamente o meu maior ROI no Clex são as amizades. Que a gente faz. É assim, disparado, né? Sim. A gente recebe muito conhecimento, recebe muito apoio, mas as amizades que a gente cria dentro desses ambientes e as oportunidades que a gente consegue ter também de servir nesses ambientes, é maravilhoso. É verdade. Então, é sempre voltado para pessoas. Sempre. Eu gosto de pensar
muito no outro. Então, dentro daquele ambiente, o que eu posso fazer para que as pessoas se sintam melhores? Para ajudá-las, talvez, a tomar uma decisão que para elas, às vezes, no âmbito familiar, no âmbito pessoal, é importante. E ela talvez precise ouvir alguma coisa diferente. Então, tá ao lado para servir. Seja o ambiente que a gente tiver, a gente precisa estar pronto para servir. Uhum. E é bom você ter mentores que te inspiram, né? A fazer isso e, como você disse, tem muito conhecimento. Então, claro, eu acredito que isso é um talento nato seu. Mas o talentoso só vence do disciplinado se o outro... O disciplinado não fizer o que tem que ser feito. Exato. E eles falam muito sobre isso, né? O Joel, o Caio, eles também falam muito sobre isso. O Flávio. A gente, para escolher os mentores, eu me identifico assim, alguns pontos. Valores, conhecimento e resultado. Perfeito. E olhando para os três, eles têm tudo isso. Então, eu confio muito. E o meu negócio mudou completamente depois do Clex. O meu também. O direcionamento que eles trazem, as clarezas, a clareza que eles nos dão, muda tudo. Muda tudo. Tem muito ponto cego que o mentor tira. Sim. Porque ele já passou por aquilo, né? Já. Ele passou essa estrada. E eu gosto muito de olhar para isso, a gente está desenvolvendo isso, eu e o Pepe, como é que eu entrego isso para outras pessoas. Perfeito. Porque nem todo mundo tem acesso. Sim. Mas eu posso entregar isso. Vocês estão entregando isso aqui. Sim. Então isso é muito legal. Sim. A gente sempre tem uma oportunidade para servir. É verdade. Mas ter mentor, ter gente para orientar, é muito bom. Mas eu acho que valor tem que vir primeiro. Então tem que ter essa identificação de valor. É verdade. E aí, ainda dentro do que a gente está dizendo aí de mentoria e tudo, te ajudou porque aí a gente falou da rejeição, de não ser pessoal, mas também o ambiente de vendas, por muitas vezes, ele é muito... tem muita pressão naquele ambiente, porque a sua empresa precisa ser economicamente viável. Sim. Então, como você lida e se estar com mentores que já passaram por isso também te ajudou? Muito. Ajudou muito. Eles mostraram que também passaram por pressão. E eu entendi que pressão é realmente um privilégio. Eu tenho muita pressão, até pelo resultado. As pessoas esperam mais de quem tem um alto resultado. Sim. Então, eu sofro muita pressão, mas isso não me incomoda. Eu gosto. Eu também gosto. Eu gosto. Então, é tudo a maneira de pensar, modelo mental. Perfeito. As pessoas, elas travam, muitas vezes não é na capacidade, mas é na forma de pensar. Podem ter um potencial gigante, mas se não acreditarem, não vai dar certo. Ou se entenderem, por exemplo, sob pressão, entenderem que é algo ruim, que não é justo com elas, elas vão parar no caminho. Por que elas vão parar no caminho? Porque sem resultado a gente desiste. Verdade. Ninguém sustenta uma caminhada de longo prazo sem resultado. Verdade. A gente cansa. Cansa. Então, receber pressão é uma sinalização de confiança de outro em você. Perfeito. E quanto melhor o seu resultado, mais pressionado você vai estar. Exato. Mas cuidar da nossa mente também é muito importante. Porque senão a gente adoece. E como melhorar essa mentalidade? Colocando os pensamentos certos. A gente precisa todo dia substituir pensamentos errados por pensamentos certos. E é tão mais fácil ter pensamentos errados, né? Tão mais fácil. É muito mais natural. Exato. Mas a gente precisa substituir. Quanto mais tempo a gente ficar pensando errado, mais isso se fortalece dentro da gente. E é muito perigoso isso. Porque uma vez que se estabelece, tirar é muito mais difícil. Então, vem um pensamento contrário ao que você acredita, ou contrário ao que se deseja, substitua. Rápido, substitua. Perfeito. Vocês estavam falando aí das mentorias, né? E
todas elas, né, são mentorias de valores mais altos, né? High ticket, enfim. Então, muitas vezes as pessoas podem falar, nossa, mas como é que paga isso tudo numa mentoria? Quando, na verdade, o que você está fazendo é investindo em você e necessariamente investindo naquilo que você vai entregar para o seu cliente, para as pessoas que convivem com você. Sim. E sobre isso, claro que você precisa ter resultado primeiro para estar numa mentoria dessa, porque não é uma mentoria de fato barata. Né? As mentorias que a gente participa, elas são high ticket de fato. Você precisa ter resultado, então capacite-se. Busque conhecimento. Hoje a gente tem conhecimento de graça, muito bom em muitos lugares. É verdade. E crescer o faturamento, começa a investir em você. E aí deixa o só de graça. Começa a buscar mais. E é uma escala de evolução mesmo. Sim. E aí você investe em você. É porque tem muito isso também, né? Se você não investe em você, por que eu deveria? Exato. Por que o seu cliente vai investir tanto em você se você mesmo não investe em você? Eu tive que investir muito em mim primeiro. Sim. Muito. E aí veio o resultado. Mas eu também atribuo muito do meu resultado a Deus. Sim. Eu não seria nada se não fosse Ele. Eu sou muito grata a todas as coisas que Ele já fez por mim. Se Ele não fizesse nada mais, eu sei que Ele vai fazer, mas se Ele não fizesse nada mais, ainda assim eu poderia viver 1000 anos que eu não conseguiria entregar de volta. Que lindo. Então eu sou muito grata a Deus. Eu reconheço Ele em todas as coisas. E eu sei que Ele é quem me dá o privilégio de conhecer os meus clientes. É Ele que te coloca nos lugares que você precisa estar, né? E Ele projetou isso antes mesmo de eu nascer. Sim. E eu escolhi, porque a gente escolhe, Deus não força. Eu escolhi ouvir a direção dEle e ter coragem. Porque pra gente realizar coisas grandes, a gente precisa ter coragem. Muita coragem. Muita coragem. E eu decidi ter coragem de enfrentar o desconhecido. Porque eu sei quem foi que me prometeu. Isso é muito forte dentro de mim. Muito, dá pra ver. É muito claro mesmo, assim, que de fato você encontrou a mensagem que você veio passar, né? E que foi Ele que te deu. Foi. Então, isso é bonito de ver, assim, porque você fala com brilho nos olhos, mesmo, assim, literalmente. Né? Eu tenho que segurar aqui pra não me emocionar. Não, eu também, já tô aqui chorando. E quando eu estava falando dessa questão do investimento, né, é muito isso mesmo. Se você de fato acredita naquilo, ainda que você pense que, mas eu acho que isso eu não consigo pagar, eu não consigo investir nisso. Mas se você acredita naquilo, naquele propósito, né, daquele negócio e de você e seu próprio propósito, a certeza de que aquilo que você está investindo seja o seu tempo, seja os seus recursos financeiros, enfim, é tão grande que você vai, né? Porque você tem certeza daquilo. Uma coisa muito importante para o empreendedor é proteger a visão. Nossa, muito importante. Proteger a visão e proteger a sua confiança. A sua confiança também? A visão aliada, né? A gente está falando de inteligência emocional. Aliada à inteligência emocional, realiza construções. Perfeito. Um grande líder precisa ser um visionário. E nós somos líderes das nossas próprias vidas. Todos nós. Um grande líder, ele precisa ser um visionário. O empreendedor precisa ser um visionário, porque não existe garantia. Nenhuma. Não existe. Nenhuma. E o Joel escreveu isso no meu crachá, naquele influência, proteja a sua visão. E eu não tinha entendido o que ele queria dizer. E eu perguntei, eu falei, Joel, por que você escreveu isso pra mim? Aí ele falou, você vai descobrir por que eu escrevi. E aí, depois de um mês, assim, eu pensando e fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, entendi, eu preciso proteger a minha visão de mim mesma, eu preciso proteger a minha confiança. Sim. Porque tudo vai te falar o contrário. Vai. Inclusive você mesma. Né? A gente duvida de si mesmo. Quando acontecem fatores negativos, contrários àquilo que a gente está desejando, a gente tem uma tendência a começar a desacreditar que aquilo é pra gente. Sim. Mas, na verdade, a vida tá te testando, né? É a vida acontecendo. E quem são os campeões? Aqueles que não desistiram. Sim. A gente vai encontrar uma maneira de fazer.
E a bênção de Deus é para aqueles que não desistem de acreditar naquilo que Ele diz. Sim. Deus tem vontade de abençoar a todos, mas nem todos estão dispostos a fazer sua parte. Sim. Deus já fez a parte A parte dele. está pronta. Você só precisa fazer a sua. A nossa parte precisa ser feita. E o sim do empreendedor não é quando ele abre a empresa. Quando ele inaugura a empresa dele, quando ele, enfim, dá a entrada lá com um contador, advogado. Não é isso. Isso, em teoria, é fácil. É muito fácil. Abrir uma empresa é muito fácil. O sim do empreendedor é todo dia. Todo dia. E o sim mais importante é no dia difícil. Exato. É o sim mais importante. Porque é o dia mais fácil de desistir, né? Mais fácil de existir. E assim, a nossa resistência interna, né? Ela tem argumentos muito válidos, Tem. né? Ah, mas a minha saúde. Ah, mas a minha família. Sempre isso não significa que essas coisas não são importantes. Muito pelo contrário, elas são muito importantes. Andam juntos, Elas precisam são andar juntos. as coisas mais importantes. Precisam andar Mas juntos. isso não pode te impedir de realizar o que você veio para esse mundo fazer, né? E eu acredito muito no relembrar, nesse momento, do porquê e principalmente do porquê. Uhum. Isso ajuda a gente a sustentar nos dias difíceis. Por quê e por quem. Sim. E a nossa lembrança para vocês foi justamente pensando isso. Nossa, gente, eu já comecei a chorar antes do podcast, me emocionar aqui. Mas foi foi para vocês lembrarem, isso é um valor muito forte pra gente, né, de família, para vocês lembrarem o porquê, porque muitas vezes vocês estão doando o recurso de vocês mais precioso. Quando a gente está num evento, quando a gente está num podcast, quando a gente se dispõe a estar em algum lugar, você está doando o seu recurso mais importante. Às vezes eu poderia estar com a minha família, eu poderia estar fazendo alguma coisa, mas lembre-se do porquê você começou. Lembre-se de por quem você está se tornando uma pessoa melhor e você está indo atrás dos seus sonhos. É mesmo. E assim, é o que sustenta a nossa jornada. É o que sustenta. É o nosso porquê e o nosso porquê. Sim. Com certeza. Ai, é muita coisa pra gente pensar, pra gente repensar, né? Porque essa temporada a gente pensou em trazer essa questão da inteligência emocional, da gente trabalhar as nossas emoções, o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, a autoconfiança, a autoestima, enfim. Da gente se trabalhar, porque a gente acredita muito que quem tem o poder de transformar a nossa vida somos nós mesmas, né? E não adianta a gente ficar aqui falando de negócio, de números, de dados, de habilidades, de conhecimento, se a gente não falar disso, né? Que é... De olhar para dentro. De olhar para dentro, exatamente. O autoconhecimento ele é muito importante. E o autoconhecimento é uma força. Uhum. É uma força. É uma força. E precisa ser desenvolvida essa força. Sim. Isso é uma coisa que eu acredito muito e trabalho muito dentro de mim. É muito cômodo, muito mais confortável a gente ficar analisando o outro e não analisar nós mesmos. Exatamente. Sim. É muito confortável, mas isso não traz crescimento nenhum. A gente quer o resultado, mas a gente não quer o esforço. Uhum. E o nosso crescimento não está na zona do conforto. Não. E vai ser trabalhoso. Vai doer. Vai. Mas vai ser libertador. Vai sim. Porque quando você estava falando de coragem, eu me lembro... Eu também me considero uma pessoa muito corajosa. Em alguns momentos que a vida me pôs à prova, eu tive que tomar decisões que não foram confortáveis. Uhum. Que não foram... que certamente foram muito mais difíceis do que se manter, né? Mas aí... qual que é o trabalho que você vai querer ter? Você vai querer ter o trabalho de uma vida sem realizações? O trabalho que você está ali quietinho, que você não corre muito risco, mas que você não se realiza, você não realiza seus sonhos? Ou você vai querer ter o trabalho de construir a vida dos seus sonhos? A vida passa muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. O que faz a gente conquistar, em primeiro lugar, é a visão. Uhum. Mas depois é a realização. E a realização precisa de um fator importante.
a autorresponsabilidade. Perfeito. A gente precisa de parar de transferir para o outro a responsabilidade daquilo que a gente faz ou não faz, tem ou não tem. É nossa responsabilidade de construir o que a gente quer. E é muito confortável colocar na mão do outro, muito né? Só que confortável. o resultado disso Você não pode reclamar é depois, muito né? ruim. Exato. Pode reclamar. A pessoa que não se coloca no lugar de protagonista, de responsável pela realização, de construção, ela tem que aceitar a consequência do vitimismo. Uhum. Porque senão é muita incoerência. Sim. É. E eu gosto da realização. Eu também gosto. Não, essa autorresponsabilidade, a gente trabalha muito, inclusive, com a nossa equipe. Porque é muito fácil falar, mas eu não tenho treinamento. Ah, mas ninguém me ensinou isso. Ninguém me ensinou também não, gente. E sobre inteligência emocional é no dia a dia. Sim. É uma musculatura que a gente desenvolve precisando estar exposto. Nas Sim. pequenas coisas, né? A gente vai treinando. Na verdade, naquele livro Um Curso em Milagres, ele fala que não existe pequenos e grandes milagres. Existem milagres todos os dias da gente enxergar. Ele é um livro denso, enfim, mas o ensinamento mais valioso que eu tirei dele foi de que um milagre é você transformar algum medo em amor. Então, você enxerga uma situação e você está vibrando no medo, vibrando, enfim, talvez na desconfiança, né? E aí você troca essa visão para ver o mundo com amor. Então, como que eu posso... sempre vai ter uma solução que vai ser mais amorosa, sempre eu vou conseguir colocar o meu amor no mundo. E aí, eu gosto quando você fala no dia a dia, porque são nos pequenos milagres do dia a dia que a gente treina essa musculatura para que quando uma coisa grande aconteça, você esteja preparado. Sim. Porque esse mundo aqui é de sofrimento. E essa coisa grande pode ser tanto algo bom quanto algo ruim. Também. Mas você tem que estar preparado para o que vier de bom também, né? Sim. Porque senão você deixa passar as oportunidades, você não consegue Verdade. aproveitar Quem aquele tem momento. medo do risco não usufrui do tempo. Sim. Sim. Não usufrui. Basicamente, vive em um lugar fechado dentro de si mesmo. Quem tem medo da exposição, do risco, do aprendizado, de desenvolver a inteligência emocional, basicamente fica fechado dentro de si mesmo e a vida passa e ele continua a mesma coisa. Eu não acho que vale a pena. Não acredito nisso. Eu também não. Não, a vida traz muitas lições pra gente, né? E se a gente realmente não tira a venda, né? A gente não vai ver. A gente não vai ver e às vezes a gente se distrai, né? As pessoas buscam distração para não ver, né? As coisas Né? para se anestesiar, mas aí elas esquecem que a venda ela vai tapar os olhos para as coisas boas também. As né? belezas da Perfeito. vida, né? Exato, exatamente. Perfeito. É isso mesmo. Foi uma aula, né? Uma aula. Nossa, E passou rápido. Nem Passou sei se tá muito no tempo, mas passou super rápido aqui. Bom, pra gente terminar, a gente sempre pede para que você indique um livro que você se inspira e uma música também que te inspira Tá bom. no dia a dia. Certo. O livro é um livro de Jeb Blount. Ele é um autor maravilhoso para quem trabalha... Todo mundo trabalha com vendas, né? Então, Exato. Mas para quem quer aprender mais sobre isso, como os supervendedores utilizam a inteligência emocional para fechar mais negócios, é um livro maravilhoso. Maravilhoso. Adorei. E a música é Rei em Meu Coração, do Gabriel Guedes. Eu digo que ela é uma oração. É uma música muito bonita. E Ela te inspira. me inspira. Porque eu consigo entender que a coisa mais importante da minha vida não sou eu mesma. Mas é Deus em mim. Tudo que eu sou é reflexo de quem Ele é em mim. Uhum. E eu amo isso. E eu não gosto de ver glória em mim. Eu acho que a glória é dele.
a alegria das coisas que ele me dá, sim, essa é minha. E ele se alegra nisso. Mas toda a glória é de Deus. E essa música Rei Meu Coração me faz voltar para minha essência. Que lindo. Então, enfim, essa é a música que eu quero deixar aqui. Amei. Amei também. Raquel, muito, muito, muito obrigada. Foi Olha, incrível. eu tô chorando É. Não, passou super rápido. Passa muito rápido. Foi muito bom. Obrigada a vocês por me receberem com tanto carinho e cuidado, viu? Ah, obrigada Obrigada a você. mesmo. Depois eu vou querer Por voltar de tão bom que compartilhar. foi. Uai, você vai voltar. Com Não certeza. está livre de nós. Foi muito bom, obrigada. Obrigada a você. É isso, gente. Espero que vocês tenham aproveitado, assim como nós, tenham se emocionado. Se vocês acreditam que esse podcast vai fazer alguém que você gosta refletir, vai fazer alguém que você gosta se emocionar também, encaminhe para ela. O link está aqui embaixo. A gente vai deixar também as redes sociais da Raquel. Se vocês precisarem falar com ela, quiserem conversar mais. E a gente se vê na próxima temporada, no próximo episódio. Obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Até o próximo.